Sejam todos muito bem-vindos ao episódio muito especial do Resenha PG Podcast. Hoje eu tenho o privilégio, a honra de conversar, de ter aqui na mesa de entrevistas Ricardo Pavão Tuma, um amigo, grande amigo, fizemos uma amizade muito grande, advogado e professor universitário. Seja muito bem-vindo, Tuma. Obrigado, é um prazer estar aqui. A alegria é minha, né, de estar presente aí com você, para a gente conversar um pouco, né? E espero que a gente tenha um momento agradável e que possa ser aproveitado também pelos demais, né? Show de bola. Então, professor Tuma, posso falar assim? Pode, lá. Ou Ricardo, como você quiser, preferir. Tranquilo. O senhor, né, há muitos anos dá aula, né, advoga. E como que surgiu esse interesse pela área do direito? O senhor já tinha algum parente na área, aqui em Ponta Grossa ou em outra cidade? Como que foi essa parte da sua infância? Esse interesse foi absolutamente aleatório, né? Eu entro na universidade como acadêmico nos anos 80, né? Uhum. Um período em que o acesso à informação pode ser considerado como de 5%, sendo otimista, do que você tem de informação hoje. Então, quando eu optei pelo direito, ali com 16, 17 anos, eu não conhecia o direito e não tinha sequer maturidade para escolher uma profissão. Então, foi absolutamente aleatório. O jovem de hoje tem a informação. Basta ele entrar, né, em qualquer sistema e vai ter... Ele não tem a maturidade, continua não tendo, mas a informação ele tem. Eu não tinha nenhuma das duas. E como eu não tinha também pessoas da família que já operavam no direito, como vários colegas, né, filhos de juízes, de outros advogados, eu também entrei tateando, entrei no escuro, né, com vaga noção do que iria encontrar. Meu pai era empresário, era supermercadista da área de empresas, né? Mas a empresa do meu pai estava muito inchada, já muitos sócios, muitos parentes, e eu entendia desde ali que eu tinha que traçar um caminho alternativo. Mas, sendo bem sincero, foi um salto no escuro, né? Eu fui aprender a conhecer o direito e compreender o direito a partir da vivência, né, universitária que eu tive ali a partir de 1984. Na prática mesmo. Então o senhor começou já advogando? Como que foi? Não, eu entro na universidade em 84. 84, certo. Em março, quando em janeiro começa a campanha das diretas já. Então veja o ambiente que eu entro na universidade, né? Eu entro na universidade vindo do colegião e estava ali aquele pessoal, diretas já e coisa e tal, né? Fim de ciclos militares na América Latina inteira, redemocratização, reconstrução. Então eu tive um período assim muito up no tempo da universidade. Energético? Energético, com esperanças, né, com objetivos, e eu me contagiei por isso, né? E talvez por isso eu comecei a gostar do direito público, né? Mas perceba que eu estudei direito constitucional, pasme, sob a Constituição de 67 com a emenda 1 de 69, que inclui os atos institucionais, né? Quando a Constituinte é instaurada nas eleições após as eleições de 86, a partir de 87, eu já tinha feito a matéria. Então o que acontece? Quando eu me formo em 89, eu formo um ano a mais, porque eu participei do Conselho Estadual de Educação, daí, enfim, a primeira coisa que eu faço é restaurar conhecimentos em direito constitucional a partir da Constituinte, né? E aí, o meu primeiro interesse nem é pela advocacia, ele acaba sendo assim, pelo mundo acadêmico, né? Havia vaga, eu me formo, e nos anos 90, início dos anos 90, quando eu me formo, havia o mestrado, só o mestrado ainda, na Universidade Federal do Paraná. Eram 10 vagas de direito público, 10 vagas de direito privado, e eu me inscrevo, né, e consigo, né, já na primeira entrar no mestrado. Até interessante que eram 10 pontos. Eu confesso para você que eu não tinha
conhecimento suficiente sobre os 10 pontos, mas eu sento na primeira cadeira do dia da prova e o sorteio dos pontos tirava umas bolinhas assim com um número dentro de um saquinho. Com o tema? Com o tema no saquinho, tinha lá os temas, 1 a 10, e eu era o primeiro, a pessoa lá me pediu, eu tirei o número 10. E o número 10 era do Estado liberal ao Estado social. Então eu tirei um tema que eu já gostava, eu já sabia, né? Revolução Francesa, Welfare State. Então eu fiz uma boa prova e depois fiz uma boa apresentação oral também do tema. Uma prova e uma apresentação oral. E entrei no mestrado, né? Olha só. E aí, meu primeiro vínculo foi com a vida acadêmica, né? Mas não que eu tivesse pretensão lá inicialmente de ser professor. Isso foi surgindo a partir do mestrado, quando aí eu fui aprender matérias como metodologia, didática. Não tinha nada disso na graduação, como sabe que não tem. Aí eu comecei a gostar de falar, né, de ter algumas apresentações, coisa e tal, e surge então, já alguns anos depois, na Universidade da UEPG, fim de 97, um concurso efetivo, né, exigindo o mestrado, né? E daí eu participo desse concurso, junto, me lembro que o professor Flori Tasca, né, ele entrou em Direito Civil junto, nós éramos alunos lá no mestrado, fomos alunos até do professor Faquin, né, que é o nosso presidente supremo, foi nosso professor, né, e o professor Flori Tasca foi uma pessoa que me estimulou, né, vamos fazer, coisa e tal, e fizemos, e ali entramos, né, e estamos lá até hoje, né? São 27 anos ali 27 anos concluídos, né? A cada abertura e a cada clausura, né? Ou seja, a cada início e fechamento de semestre, eu digo a mesma coisa, né? Você conhece esse discurso, eu digo que enquanto eu tiver, primeiro, vontade de estar ali, aquilo não for um fardo para mim, né? Ou seja, emocionalmente aquilo me faz bem, né? E enquanto eu conseguir subir os 2 degraus de escada, né, sem infartar, né, então é sinal que eu continuo psicológico e fisicamente envolvido com o mundo universitário, e eu vou mais um ano, né? O mundo universitário ele te deixa atualizado, né? Ele te obriga a não só a ficar atualizado no direito, mas no que diz o espanhol, nas generações, né? Então, tá aqui você que é de 2005, tá ali o outro que foi de 2000, tá ali filho já de colega meu, né? Então, você está sempre acompanhando, né? E não fica careta, né? Tipo, aquela conversa, meu tempo, não sei o quê, que eu odeio isso, né? Sim, meu tempo é esse, né? Perfeito, então perfeito. Eu quero estar inteirado com o meu tempo. A vida é agora, né? A vida é agora, exato, né? O senhor tem algum exercício para assim, exercitar a memória, que eu vejo que o senhor tem assim, uma memória muito, muito grande. Eu tive o prazer de ter aula com o senhor, né, ano passado, e eu notava assim que o senhor falava assim dos artigos, né, de todas as coisas que estão na Constituição de cor salteado. Você realmente, com a prática, vamos dizer assim, decorou, entre aspas, ou foi assim um exercício que o senhor fez? Não, eu fiz lá no início aqueles processos de leitura dinâmica, né? Que são os cursos de leitura dinâmica, em que você aprende a ler mais rápido e a fazer certos approaches de conteúdo, né? Então você consegue ler de uma forma mais rápida, né? Mas a questão da memória é exercício, né? É prática, é exercício, é estar permanentemente lendo e, no caso, reproduzindo e contando a história, né? Então, é aquela história, você vai aqui do lado na academia, se você fizer todo dia academia, você está lá sarado e forte, não sei o quê. Aí você se machuca, tem uma lesão, né? Quando você volta para a academia lá 6 meses, 1 ano depois, você não está na mesma forma, que você tem que readquirir. Então, uma questão que eu nunca abri mão é da leitura, né? A leitura eu faço diária, eu
Eu, por exemplo, antes de dormir, pelo menos 1h30, 2 é de leitura, ou no caso até mesmo de informação, TikTok, que seja, enfim, informação, né? Então, isto faz construir a memória, mas eu confesso para você que de muitos anos para cá eu não preciso de nenhum material de apoio para o que de ordinário eu vou falar, não preciso levar nenhum tipo de material. A não ser que venha uma nova Constituição daí. Aí começa tudo de novo, né? Sim. Agora, eu sempre tive humildade também. Vem a pergunta, uma questão, você não sabe, você para, né? E vai atrás, né? E alguns lápis de esquecimento às vezes tem também, especialmente a questão histórica, né? Mas daí hoje o aluno está ali e diz, veja lá para mim bem certinho que dia, que, né? O aluno já te ajuda ali, você dá continuidade. Então foi mais ou menos assim, né? E o professor, ele tem alguma referência assim, quando o senhor estava decidindo, né, a área, seguir e tudo mais, fazer o curso de Direito, você tinha alguma referência de algum jurista, algum autor, que o senhor pensava, puxa, essa aqui é minha inspiração, eu estudo por ele, da tua época? Veja bem, como eu repito para você, quando eu entro no curso, eu entro no escuro, né? Entro totalmente no escuro, eu pouco nada sabia. Peguei a bibliografia ali que os professores do primeiro ano me apresentaram, mas aconteceu uma coisa interessante no mesmo ano de 1984. A Universidade Federal do Paraná, aqui do lado, sediou o ENED, Encontro Nacional de Estudantes de Direito. E eu, malmente, lá era regime semestral, terminado o primeiro semestre, eu fui nesse ENED. E ali, então, eu tive conhecimento via palestras, né, de pessoas que eu não tinha nenhuma informação, né, juristas ali do Paraná mesmo, o professor René Arieldotti, né, que era um grande penalista, o professor Luiz Alberto Machado, tinha referências a Mauri Mascaro Nascimento no direito do trabalho, Dalmo de Abreu Dallari no direito público da USP. Então, conhecendo esses, né, eu comecei a construir alguma coisa de referência. Depois conheci o professor José Afonso da Silva, faleceu no ano passado, aos 100 anos, até fiz essa menção, né? E só que o professor Ovídio Batista da Silva, lá do Rio Grande do Sul, só que nós não tínhamos a facilidade de comunicação que se tem hoje, né? Hoje tem alguns juristas, alguns contatos que você tem no WhatsApp, que você tem ali, né, que você faz os comentários, e aquilo ali não tinha. Mas dizer que eu seguisse alguém, assim, né, especificamente, não. Mas toda uma geração, né? Eu volto a repetir, a nossa geração era uma geração de retorno do poder civil, né? Havia uma esperança viva, né? Em cima dessa restauração das instituições. E já vieram algumas decepções que também nos trouxeram na realidade. Foi o próprio episódio do Collor, né? Collor já marcou muito a época, né? Vem aquele impeachment. Muito. E eu descubro a Constituição que eu chamo de Belíndia, né? Belíndia, né? Bélgica com Índia. Que é Bélgica com Índia, né? Então o sistema de saúde, por exemplo, é totalmente Bélgica, né? Quem quiser usa, na teoria, não tem que pagar nada, né? Como diz Keynes, como se houvesse almoço grátis, né? Uhum. E tem lado que é Índia, né? Que está totalmente abandonada, com situações que ainda não se realizaram, né? Então foi mais ou menos nessa inspiração, né? E hoje o senhor comentando tocou no aspecto da geração, a gente tem essas divisões, né? A geração X, Y, Z, né? Uhum. A minha geração é a geração Z, né? Ali, os que nasceram depois de 95, né? Até 2009, né? Daí... começa com o pós-guerra, né? Pós-guerra. Como é que era? Os Baby Boomers. Pós-guerra. Daí o X, Y, Z, né? Eu acho que é o X já, entendeu? Não me desconfio. Sim. Mas é interessante, tem um estudo que mostra, né, que, por exemplo, a geração X, né, hoje prefere mais estabilidade, né, ali tranquilidade. A minha geração, a geração Z, ela tem essa ânsia, né? Veja quantos governos foram depostos no Nepal, Indonésia, a ilha de Madagascar, agora onde que foi, não foi na Bélgica, foi
um país da Europa que teve uma deposição, a geração Z foi pra rua e conseguiu tirar primeiros ministros e tudo mais. Então tá tendo assim, algo assim, parecido com o que teve na tua juventude, que o pessoal ia pra rua, diretas já, sabe? Algo nessa situação assim, de querer retomar uma melhor qualidade, né? Então não sei se o senhor percebe isso em sala de aula, não sei. Percebo. A minha geração originariamente, ou aqui, a minha geração, vou falar dela primeiro, sim. Era uma geração que, como você bem colocou, buscava a estabilidade, né? Era o sonho de passar no concurso público, né? Era essa geração do concurso público. Ora, vamos imaginar um concurso público para magistratura. Eu tenho minha OAB para participar da magistratura, do concurso público. Minha OAB é 16.680. 16 mil? Qual é o OAB de hoje? 100 e não sei quantos mil. Então, e as vagas de concurso continuam as mesmas, né? Então, veja, os concursos se tornaram muito difíceis de se ter acesso, né? E mais do que isso, as oportunidades se diversificaram, né? Pega alguém do direito, ele só tinha aquelas profissões tradicionais, que era, sei lá, advogado, promotor, juiz de direito, carreira num banco, delegado, né? Que são profissões que serão eternas, que estão, né? São necessárias e essenciais, mas não havia muitas alternativas. Hoje, o jovem Z, né? Ele sabe que existem lugares muito mais profundos do que um simples segurança de emprego, né? Então, desde pro bem e pro mal, né? Desde quem vende conteúdo, não sei o quê, até, né? Quem constrói, produz, que seria como é que chama o influencer, né? Sim. Hoje as alternativas são bem maiores, né? O que nós temos que repensar um pouco é a questão ética, né? Que me parece que continua um pouco deixada de lado em muitas ações desse sentido. Perfeito. E entrando nesse papo, né, de países e tudo mais, a gente vê nesses últimos dias o que está acontecendo aqui, país vizinho, né, Venezuela. O senhor é uma pessoa que tem um gabarito, né, para poder, assim, tem o culhão, né, para poder falar sobre esse assunto, e eu gostaria que o senhor desse a sua visão sobre a luz do direito internacional, qual que é a sua visão do que está acontecendo, porque todo mundo sabe, é realmente uma ditadura, né? As pessoas sofrem, passaram fome, de tanto que vieram aqui para o Brasil buscar uma nova oportunidade. Como que o senhor enxerga essa situação que está acontecendo na Venezuela? Tá, a Venezuela é um extrato do que acontece no mundo inteiro, né? Que é a chamada polarização ideológica. Isso está acontecendo no mundo inteiro e acontece, reacende-se uma Guerra Fria, né? E depois, inclusive, da invasão americana, até uma recolonização, né? São episódios que se renascem, né? São como ervas que estão ali e que de repente a qualquer nova florida elas vêm também, né? Então, mas pegando o corte da Venezuela, o que aconteceu ali, né? A Venezuela é um país muito rico, né? Tem a maior reserva de petróleo do mundo, maior que a Arábia Saudita, maior, embora o petróleo de menor qualidade, né? E quando ela estava sendo governada pelas elites, vamos chamar assim, até o presidente Carlos Andrés Pérez, né? Ela se valia da tecnologia norte-americana para melhorar o refino desse petróleo. Por questões internas, políticas, distribuição de renda, coisa e tal, entra lá o senhor Hugo Chávez, né? Que era um grande orador, né? Com aquele discurso populista, anti-imperialista, né? E assume o poder com o barril do petróleo lá em cima, né? E começa a fazer a reversão na distribuição da renda do petróleo e melhora a qualidade de vida do povo, inclusive classe média, né? Só que ele esqueceu que o preço do petróleo oscila, né? E quando o preço do petróleo foi caindo, por várias razões que aqui não dá tempo, né? Ele já não tinha nenhuma alternativa tecnológica
de insumos, de produção para enfrentar essa crise. Então ele tinha muito dinheiro numa noite e ele amanheceu sem nada no outro dia. Começou a escassez, começou os problemas e com isso a repressão, né? Ele morre e assume o vice dele. Quem era o vice dele? Era um sujeito também dentro da linha do populista. Ele era o presidente dos cocheiros de autobus, né? Que aqui seriam os nossos motoristas de ônibus. Era presidente do sindicato. A esposa dele era uma advogada que trabalhava na área dos direitos trabalhistas, junto com o atual presidente, inclusive, né? E ele chega ali àquela presidência, né, e estabelece um regime de autoritarismo de Estado, né? Ali ele controla o exército, a polícia, né, os serviços públicos, o legislativo e o judiciário. Então ele pega toda essa estrutura, mais a repressão à imprensa, mais a perda das liberdades políticas, né? E a partir dali ele cria essa redoma, né? Que vira uma bola. Daí eleições já faz luta, toda aquela coisa. O episódio das últimas eleições é o começo do fim desse regime, né? Até hoje não se apresentou ata, né? Nenhuma ata. Simplesmente eles ignoraram. Sim, né? E o mais curioso é você ver a rejeição, né? A rejeição deles, porque nos últimos 10 anos houve uma debandada assim enorme de milhões, milhares de venezuelanos, inclusive aqui em Ponta Grossa. Sim. A gente tem diversos amigos frentistas, trabalham em restaurante, realmente fala, a gente passava, não tinha condição, né, de comprar as coisas e buscaram outras oportunidades. E se vê esse pessoal comemorando. Claro, por outro lado tem a questão da soberania, uma palavra que todo mundo fala hoje em dia. Mas a gente precisa olhar também pelo ponto de vista, como o senhor falou, outros países tinham acordos, China, Rússia, né? E agora, vamos dizer, eles estão cobrando aquilo que para trás, né, deixaram de fazer. Sim, veja, se me perguntar sobre a intervenção, eu condeno a intervenção, óbvio. Ninguém pode ser, desculpe alguns aí, né? Mas ninguém vai ser a favor de uma intervenção. Intervenção é sempre um ato atípico que a luz, né, afeta a soberania, coisa e tal. Ponto. Porém, no contraponto, o Nicolás Maduro só saía dali morto ou preso, ou abduzido. Abduzido. Uma nave lá? Como foi, né? Não tinha como sair de outra forma, né? Ele não ia abrir processo, não sei o quê. Me espanta, isso aí é extraoficial, me espanta a genialidade da construção desse processo, né? Isso é extraoficial, mas corre uma informação que tem bastante fundamento de que havia já um acerto entre o governo norte-americano e os irmãos Rodrigues, né? Sim. Que o Maduro esqueceu que era uno contra dois, né? Porque o Rodrigues Jorge era presidente do Congresso, da Assembleia, e a irmã Delcy, vice-presidente, né? E chegou num momento que provavelmente houve uma delação, uma traição, né? Porque certeza, ninguém vai pegar um presidente que tem todo esse controle em 47 segundos, né? Sim, com certeza. Não foi a moto do iFood que bateu lá e que abriu a campanha. Só o iFood aqui, mais uns carabineiros, entre, né? Alguém abriu aquela porta, né? Então, onde é que está a jogada, né? No próprio discurso do Trump, logo depois que acontece, quando falam de Maria Corina, né? Machado, como eles dizem, ele descarta. Pelo menos nesse momento, né? Ele descarta. E ele não descarta negociar com o próprio regime, né? Por quê? Porque ele também não é nenhum burro, né? De chegar lá e querer colocar um ditador dele de plantão, né? Ia abrir uma guerra civil lá. China, Rússia. Exato. Então, até para nós no Brasil foi bom isso, né? Porque senão teria um êxodo ainda maior, sei lá como é que ia controlar. Então, ele inicia um processo de transição, né? Claro que o Trump está mais interessado no petróleo do que na democracia, a gente sabe disso, mas ele inicia um processo de transição, né? E começa a desmontar um nó ali que institucionalmente não se resolvia mais. Ali já tinha passado do ponto de não retorno, né? Então, alguma coisa iria acontecer, né? E tudo que acontece fora da normalidade é traumático, né? E, professor,
como toda notícia no Brasil, ela dura em média uma semana. Já reparou? Que essas bombas, essas notícias de grandes, assim, que ficam, todo mundo começa a falar, elas ficam assim uns 7, 10 dias, depois o pessoal esquece. Já notou? Sim. Que o brasileiro vive de trends, né, igual fala? Sim. Sempre a música do momento, a notícia do momento. Sim, sim. Infelizmente, daqui alguns dias o pessoal vai esquecer, né? E vão continuar, né, as ações e tudo mais. Mas como é assunto do momento, é importante falar, né, sobre isso enquanto está agora, né? Sim. E depois, janeiro de 2026. Emenda carnaval? Sim. Até carnaval? Sim, é tudo muito rápido, né? Uhum. Eu lembro de Mário Vargas Llosa, né, que era Prêmio Nobel de Literatura, um peruano. Ele tem um livro dele que tem o nome La Civilização do Espetáculo, né? Então, essa civilização é do espetáculo, é da imagem, é do factoide, é do cancelamento, né? É uma geração do Big Brother, do George Orwell. Não adianta mais você dar um tapa na mulher que alguém vê, jogar ela lá da sacada que alguém viu, dar um facão no cachorro que alguém viu, né? Hoje nós vivemos num mundo de imagens, né? E isso tem um lado bom, claro, né? Mas tem um lado ruim, porque é um mundo que daí vira espetaculoso, né? E eu vejo que às vezes se criam novos fatos para logo se esquecerem de outros, né? Então você pega ali, né? O INSS, o fraude, CPMI, daí Frei Chico, daí os Sóstenes, e não sei o que, e dinheiro, sabe? E como se fosse um filme que não para, né? Que você tem que retornar porque sempre vem outra coisa, né? E isso Banco Master, coisa e tal, advogando, não sei o que. Então, isto é uma realidade que nós temos que nos acostumar. Ela é acelerada, né? As pessoas mais antigas têm essa dificuldade, né? Porque tinha uma informação, essa informação ficava lá meses, né? Debruçando sobre ela. Hoje não dá mais tempo, né? Porque algum outro escândalo já está acontecendo. Infelizmente, né? Enfim, são as nossas consequências da civilização do espetáculo, né? Perfeito. E entrando nessa parte de espetáculo, na tua vida de advogado, na advocacia, qual que foi assim uma situação curiosa, senhor, talvez em audiência ou no teu próprio escritório, que você pode falar, puxa, esse fato aqui me marcou como advogado e eu nunca mais vou esquecer, e o senhor poderia contar pra gente? São muitos episódios, são também mais de 30 anos de advocacia, né? E eu tive uma advocacia também muito mais ligada ao povo do que até às empresas, né? Também tive de tudo, mas na área da previdência, né? Tive bastante coisa. Me faz lembrar um episódio que uma pessoa muito simples, ela tinha entrado em contato no escritório para buscar uma pensão que havia sido negada por um filho pequeno, e ela então entrou e foi convencionado lá pro forma, para não fazer nada de graça no começo, né? Um salário mínimo de entrada, né? E lá os usuais 20% sobre o que receber, né? E a pessoa pagou lá meio salário mínimo no primeiro mês e já não pagou no segundo mês, né? E o processo correu, né? Lá 3, 4, 5 anos e deu uma bolada, né? De atrasados, né? E aí chegou lá dos atrasados, a procuração já era antiga, precisava de uma procuração nova para encaminhar o pagamento, né? E não tinha jeito de chamar a pessoa, né? Não tinha jeito, não achava, os telefones já não atendiam, coisa e tal, de modo que eu peguei um amigo meu, que era assim, um outsider, assim, fomos lá a Curitiba, e depois de muita busca, né, encontramos a pessoa a partir de um bar, que a rua terminava, só que ela tinha um prolongamento à direita que nós não enxergávamos. Era tipo uma favelinha. Então a gente não chegava naquela rua, a rua acabava, não tinha o número. Daí num bar nós descemos lá, daí quando perguntamos o nome da pessoa, para que é?
Já via, né? Eu já vi. Aí falamos que explicamos, aí foi um menino, e nós fomos atrás do menino. A moça morava numa tapera, sabe? Uma casa caindo aos pedaços. Aí quando ela me viu e eu me apresentei, ela falou assim, mas primeira coisa dela, mas eu não consegui ainda a outra metade. Ela estava preocupada com a segunda metade do salário mínimo, né? Ela tinha os 50 mil salário mínimo para receber na conta. Eu disse, então tá bom. Então, a noção, né, vamos se organizar e vamos, né? Amanhã eu volto, não sei o quê. E daí no outro dia fui buscá-la, daí tinha que tirar a certidão da criança atualizada dela. Eu não tenho dinheiro para certidão. Eu falei, não, eu pago a certidão, depois você me repassa, daqui a pouco você me repassa, né? E lá, paguei lá a certidão. Aí quando nós chegamos lá e ela deu noção do quanto que ela tinha para receber, né? Ela desmaiou. Ela desmaiou? A moça do banco falou, a mulher... Aí, cara, né? Aí vai, ela, né? Retoma, nós já dividimos o que ganhou era meu. Ganhou na Mega. O que era meu, o que era da minha sócia, para ela era muita coisa, não sei o quê. E aí, no final, ela me agradece e me convida para o tradicional churrasquinho na casa, né? Oh, que maravilha. Porque as pessoas, mas sempre é uma brincadeira, quando eu ganho alguma coisa, a primeira coisa que vai fazer é um churrasco, né? Sim. Mas isso, eu né? acabei não indo, né? Mas foi um episódio que me marcou muito. Talvez outros eu não, né? São situações. Me lembro também essa na parte ainda da universidade, né? Eu tinha um rapaz muito simples, que ele era aluno, já senhor, já mais idade, do interior, você via pelas vestes, pelos gestos, que era uma pessoa mais simples, e daí na hora de corrigir as provas daquele cidadão, não dava. Eu sou um cara que, né, quero que mas não dava, né? Aí reprovou o primeiro ano, né? Aí voltou no segundo ano, voltou pior, né? Com os garranchos, não sei o quê, reprovou o segundo ano. Daí quando começou o terceiro ano, ele me puxou e falou assim, professor, eu sou lá de tal lugar, eu sou delegado calça curta. Sabe o que é delegado calça curta? Que não é concursado. Que não é concursado. Eu já estou quase me aposentando. Eu só quero me formar em direito para que eu possa me aposentar como delegado, a função, né? Com a função, coisa e tal. Se eu fizer um documento, professor, que eu nunca vou advogar, sabe? Que eu só... O senhor me ajuda? Eu falei, ajudo. Não precisa fazer o documento, mas vai fazer o compromisso verbal comigo, né? Foi uma situação absolutamente inusitada. E ele se formou, e até onde eu sei, nunca advogou. Né? E tem uma que eu lembrei também, que eu já comentei para vocês, que também uma vez eu fiz uma pergunta numa prova sobre as condições para acessar aos tribunais superiores, né? Para explicar a chamada notório saber jurídico e a reputação ilibada, né? Daí teve um gênio, uma gênia, né? Que ao comentar sobre a reputação ilibada era aquela que estaria ausente de libido, né? Então, também, né? É inesquecível, né? E tem libido, né? Ainda bem que eu esqueci quem foi, né? Porque então são muitas situações, sim. Né? Se eu for fazer um anedotário, né? De todos esses anos, tem muita coisa, né? Vamos dizer, advogar deve ser divertido, né? Vai chegar o dia que a gente vai estar nessa profissão, né? Quem é da área, né? E o senhor acha que o mercado hoje antes disso, perguntaram um dia para aquele advogado criminalista famoso que chamam de Cacai. O Cacai, cabelinho enrolado. Que Antônio Carlos A. Cacai. O que é advogar? E a resposta dele foi muito boa. As melhores respostas são as mais simples, né? Advogar é saber contar uma boa história. Né? Então já fica a dica, né? Você ter a capacidade de construir o relato de uma história. O que é ministrar uma aula? É a mesma coisa, né? Dentro de um outro contexto, né? Porque o que importa é você ser compreendido. Não adianta nada você não ser compreendido, ainda mais na era das comunicações. Continua. O que você ia falar? Não, perfeito. Até esqueci da pergunta, o que ia falar?
sim, uma pergunta que eu vejo em toda entrevista, em toda podcast que tem sobre esse assunto, eles fazem a clássica pergunta: o mercado está saturado? Aquela mesma pergunta assim que tal. O que o senhor acha dessa parte mesmo do advogado ser um empresário, ser alguém que precisa gravar vídeos e, sabe, essa coisa assim para atrair clientes, porque é diferente, né? Por exemplo, no teu tempo era uma coisa, né? Hoje em dia, com essa era de formação, com tantos advogados, né? Igual você falou, 16 mil era o número da tua... agora é 120. O que o senhor acha? Está saturado, não está? Na tua experiência, o que vale é o conhecimento, o preparo da pessoa? Não está saturado. Nunca estará saturado para aquele que sabe traçar seus objetivos e suas metas, né? Eu quero ser juiz de direito, né? As vagas são as mesmas, o número de vagas são as mesmas, mas a capacidade de preparação também é a mesma. Se você se preparar, não importa se vai concorrer com 10 ou com 100, você consegue lograr, né? A mesma coisa em relação ao empreender, né? Se você tem um projeto, né, e você consegue se dedicar a esse projeto, né, seja ele na advocacia tradicional, seja ele na produção de conteúdo, seja ele na produção de vídeos online, né, em que você explica cursos online, né, você sempre terá oportunidade de vencer, desde que você faça trabalhos com qualidade. Hoje a competitividade está muito ligada à qualidade. Né? Então, escuta assim esses mimimi, eu volto a falar sobre isso. Sim. No meu tempo, né? É mimimi. Né? O jovem hoje, um dia me perguntaram na universidade, o jovem hoje é mais chato? Não é. Ele está dentro da mesma condição de um jovem. O que é um jovem, né? Ser jovem. Usando a expressão de Teotônio Vilela. Teotônio Vilela uma vez falou: o que é o jovem, né? Frases curtas que eu guardo para sempre. Ele fala assim: é um feixe de ânsias em disponibilidade criativa. O jovem exatamente. Um feixe de ânsias, né, em disponibilidade criativa. Então o jovem não está acomodado. Né? O jovem está querendo produzir, está querendo encontrar novos caminhos, está querendo reescrever histórias, né? O jovem, que nem mesmo na política, né? Não havia nenhum espaço para o jovem na política há 30, 40 anos atrás. Era coisa para senhor de 50 anos, né? Nem para as mulheres, etc. Né? Hoje, com as novas formas de comunicação, né? Que não é só mais não são mais as tradicionais, o jovem pode participar da política, e nós vamos ver essa juvenilização, né, como um bom caminho. Você pode, não importa o lado, você pega lá um jovem lá, pega o Nicolas lá, né, a votação que ele teve, né, um rapaz novo, coisa e tal. Aqui nós temos no outro lado do espectro ideológico a deputada Ana Júlia aqui, né, deputada estadual, né, que era das escolas lá, né, são gente que estão com 20 e poucos anos, não sei o quê. Jovens, né? E me falam como gente grande, né? Por quê? Porque estão já dentro dessa informação, colocando para fora esse feixe. Gosta ou não gosta de um, de outro, a questão aqui não é essa, né? Mas é exatamente constatar o fenômeno, né? E a gente percebe, desculpe cortar o senhor, a gente percebe que eles muitas vezes são eleitos, né? Assumem ali os cargos, mas aos poucos eles vão aprendendo, né? Tendo experiências com os mais experientes, né, com pessoas que já estão lá há mais tempo, e ouvindo as pessoas, vê essa evolução, né? Sim, o senhor claro. Pode continuar. Sim, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar no tempo, 20 anos, 25 anos. Quais eram os meios de informação? Apenas os meios oficiais. Televisão, jornal escrito, rádio, né? E alguns espaços coletivos, né? Academias, universidades, igrejas, né? Associações, sindicatos, né? Mas sempre limitados no tempo e no espaço, né? Hoje, né, nós temos milhares de espaços de comunicação,
né? Você pode fazer uma campanha política só usando uma rede social, sabendo a utilizar. Você pode ficar milionário do dia para a noite só sabendo vender um produto na rede. Então tudo isso, né? Tudo isso faz uma releitura e acaba com certos paradigmas, né? Que é exatamente do que você precisa esperar a sua vez. Hoje não. Hoje qualquer um a qualquer momento pode se transformar num fenômeno, né? Mas para se transformar num fenômeno, seja comercial, político, influencer, né? É preciso ter preparo, porque uma hora ou outra esse preparo vai ser colocado à prova, né? Lembra lá o menino que denunciou a pedofilia, né? Foi uma explosão, vira até matéria de Fantástico, né? Sim. Já foi engolido. O Felca, né? Eu nem me lembro o nome dele, isso, né? O cabeludo, né? Já foi engolido, porque não tinha mais pautas para apresentar. Não que vai ser esquecido, mas eu quero dizer que é engolido, né? Porque a partir do momento que você sai para defender uma pauta, você tem que tentar, né? Então vamos pegar o maior fenômeno internetico do Brasil, chama-se Neymar Júnior. Né? Menino Ney. Amado, odiado, onde vai aquela fila de gente para ver, criança chora, né? Cai mais do que joga, né? Mas é uma referência. É um cidadão do mundo, né? Como pouco sabe usar essa explosão de imagem, né? Como poucos. Veja quantos seguidores ele tem lá, só, né? Compare com os outros, né? Então, eu estou aqui tirando o chapéu, né? Para mostrar que existe caminho, só que tem que ter referência, tem que ter algo para apresentar, né? E por isso que eu sou muito otimista, não acho que o jovem aqui tem que ser pessimista, não, muito otimista, né? Isso aí. O século passado foi um século de muitos avanços, melhora na saúde, melhora nas condições de alimentação, melhora de habitação, né? Nós tecnologicamente avançamos, né? Então, claro, o ser humano continua, né, precário, ele tem que se realizar durante o mundo, né? As dores, as traições, as tristezas, isso nunca vai acabar, porque é um caminho pessoal, mas as condições são bem melhores, né? E não é o aumento de número de pessoas que implica em descrédito do futuro, muito pelo contrário, né? É preciso ter, claro, ações, planejamentos, né? E planejamentos e criatividades, né? Domenico De Masi, que é um grande filósofo italiano, falecido há uns 2-3 anos, ele tem um livro chamado O Ócio Criativo, em que ele esclarece que vai chegar um dia que nós vamos ter que cooperar um emprego entre 2 ou mais pessoas. É uma previsão. Então, vai ser uma altura que, para não haver desemprego em massa, eu trabalho de manhã e você trabalha de tarde no mesmo emprego, né? Só que ele não está preocupado em transformar isso numa catástrofe. Ele está preocupado na obra dele dizer o que eu vou fazer com o meu tempo livre. Porque até gerações anteriores, o tempo livre era o tempo da morte, né? O avô, teu bisavô trabalhou na mesma empresa não sei quantos anos e não sei o quê. Daí se aposentou, foi jogar dominó, foi pro bar e entrou em depressão e morreu de cirrose, porque ele não sabia o que fazer com o ócio, né? Nós temos uma geração que pode fazer muita coisa além de só o seu trabalho tradicional, entendeu? O ócio pode ser criativo, né? Perfeito, frase. Então, de Domenico De Masi, né? Então nós temos que ser otimistas, né? Ver as coisas com otimismo e com possibilidade. Claro que tem o lado mas desde que o mundo é mundo, o lado B de tudo isso, né? As fake news, as mentiras, as manipulações, claro que tem, né? Mas sempre teve, né? Sim. Até na fofoca da vizinha ali, que falava da outra vizinha, coisa e tal, né? Já havia. Então, mas o que importa é que nós temos mecanismos culturais, tecnológicos e especialmente capital humano para melhorar esse mundo, né? Para melhorar esse mundo. E o teu livro? Quando é que o senhor vai escrever o teu livro da história da tua vida? Eu tenho vontade, sabe? Interessante. Eu tenho vontade. Eu não tive ainda o ensejo de parar e começar, né? Mas eu acho que a hora que for escrever alguma coisa,
a partir da primeira página, ela se desenrola dentro de uma finalidade assim, não educacional, né? Mas é da tua história, isso. Eu tenho vontade de um projeto que eu tenho, né? Todo ano eu adio, assim, tipo, vai pro outro, né? Mas o título. Eu tenho vontade disso. Eu tenho bastante material para fazer a junção disso, né? E tenho vontade até mesmo de fazer alguma coisa ligada ao direito constitucional também, né? Não fazer um curso de direito constitucional, mas sobre alguns temas, né? Que são interessantes, a questão da constitucionalidade, da Constituição. Tenho esse projeto, né? Pode ter certeza que você é o primeiro a comprar. Faremos o lançamento aqui, né? Perfeito. Professor, assim, uma satisfação poder receber o senhor aqui, conhecer um pouco mais dessa figura que, assim, centenas, talvez milhares de alunos já tiveram aula com o professor Tuma, e não só ele na vida, assim, profissional, mas no dia a dia, né, como pessoa, como ser humano. E foi incrível. Acho que em 40 minutos é impossível a gente contar todas as coisas, todas as histórias, né? Mas foi uma satisfação, professor. Esses dias nós fizemos uma aula da saudade de uma dessas turmas, agora em novembro. Daí tinha um outro professor junto, daí ele brincava, né? Está aqui o professor, né? Que só para começar o currículo dele, conheceu pessoalmente o Pelé e o Maradona, né? Então, eu tenho muita história, né? Começou bem, né? Teria muita história para fazer. Acho que vou ter que deixar nesse livro, né? Porque em 40 minutos a gente não consegue, né? Ou volta outra vez aí, né? Perfeito. Os portos estão abertos. E faz a parte B. Quero agradecer muito. Tenho muita estima por você. Obrigado. Conheci aí sua irmã também, Helena, né? Aí, né? Que está presente aqui, e quero desejar a vocês muito sucesso, né? Que sigam sendo essas pessoas de bem, essas pessoas de boa vontade, né? E nunca desistam dos sonhos, né? Nunca desistam dos sonhos. Tem uma historinha aí que tem aí na rede social do criador do Homem-Aranha, né? Deve ter visto essa, né? Não, mas pode falar. O criador do Homem-Aranha, ele bem velhinho, ele faz esse relato, ele pega e leva os originais, né, para um grande diretor de um estúdio de Hollywood, né? E o cara olha aqueles originais e fala, não vou gastar disso aqui, aranha, nojento, né? Já tem aquele filme da mosca lá, agora aranha, não, cara, faça um coelhinho, faça não sei o que, né? E ele sai dali, né, e continua e procura outros espaços e consegue fazer o gibi do Homem-Aranha, né? Sabe o que é gibi? Né? Que é a revistinha. Faz o gibi e o gibi é um sucesso, né? Aí, passado um tempo, o mesmo diretor do estúdio, que havia rejeitado o Homem-Aranha, chama ele lá de volta, né? O criador, e diz, aquele projeto, né? Vamos investir, o gibi ficou maravilhoso, não sei o que, quantos milhões de dólares você quer, não sei o que, né? E ele, né, pede lá e assina e sai o filme, a versão 1 do Homem-Aranha, lá nos anos 50, né? Daí ele dá uma respirada e diz assim, moral da história, né? Nunca desista não do primeiro imbecil, né, que você encontrar pela tua frente, né? Siga teus sonhos, mesmo que os imbecis que tem aos montes fiquem dizendo para você que isso não vai dar certo. Siga teu sonho, né? Siga teu sonho, siga teu plano, siga teu desejo, porque ao final da história, ao final das contas, você vai ser um vencedor sempre, ainda que o objetivo não seja atingido, né? Não seja autômato, né? Que aceita tudo pronto, né? Essa ira santa, né? Essa saúde civil, né? Como tem lá na música do Pop Teutônio, essa você tem que regar todo dia, né? Todos os dias. Se algo você tem que manter essa minha ira santa, essa minha capacidade de me indignar, de eu querer fazer algo mais, né? Viver é diferente de estar vivo, né? É diferente de estar vivo, então... exatamente. Então seria assim, ó, uma última frase aqui, né? Para concluir esse prazeroso encontro que nós tivemos aqui. Muito obrigado, professor. Abraço.
Senhor, Um abraço. o senhor sempre será bem-vindo aqui. E dessa forma a gente encerra nosso episódio, o 17º episódio do Resenha PG. O primeiro episódio de 2026, né? Primeiro aí a ir pro ar, dia 11 de janeiro, na data que vocês estarão vendo, né? Esse episódio. E fique com Deus, abraço aqui do Marcos, tamo junto. E agradeço novamente. Vamos Mais pra uma cima. vez, sucesso para você, que tenham muitos podcasts esse ano, né? E aqui seja um ambiente de sucesso e de paz e de esclarecimento para as pessoas. Amém. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Falou. Obrigado.